Eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Do 13 ao 17. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, disto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Essa mensagem é despertamento para a igreja, para todos nós. É um dos maiores adventos da Bíblia em relação ao despertamento da igreja, dos salvos. Paulo toca na maior doutrina do Novo Testamento em relação ao tempo, à escatologia, ao prosseguimento da agenda de Deus, com os tempos e as ações sobre a terra. E Paulo fala algo tremendo porque está tirando dúvida dos irmãos em Tessalônica. Está eliminando tudo aquilo que era sombra, que perturbava a cabeça dos irmãos a respeito daqueles que já haviam dormido ou já haviam morrido no Senhor. E era uma preocupação sobre a igreja. E Paulo, então, fala a respeito desse advento, que hoje é uma doutrina, é um ensinamento escatológico para todos nós, eliminando completamente toda dúvida, trazendo toda a lucidez, esclarecimento, para que possamos ficar atentos. Ser crente e ser servo de Deus não é algo para brincadeira. Caminhar com o Senhor não pode ser só por um tempo. Estarmos vivendo a comunhão com os santos não pode ser só uma temporada. Nós sabemos que é uma jornada até a volta do Senhor Jesus Cristo. É uma caminhada de fé, onde vamos encontrar lutas, dificuldades, circunstâncias imensuráveis, problemas que venham nos encastelar debaixo de terror. São ameaças, são imposições que a vida acaba trazendo. São coisas que nós não esperávamos que aparecem, mas nada disso pode ser uma circunstância para negarmos a nossa fé, para retornarmos, para voltarmos atrás. Você foi salvo para seguir. Nós fomos salvos para continuar caminhando. Aconteça o que acontecer, Deus estará conosco. A nossa fé em Cristo é maior do que tudo. E a aproximação dos sinais nos revelam que nada do que a Bíblia diz pode ser descartado. Tudo que a Bíblia tem nos revelado é para o nosso conhecimento, é para a nossa aplicação, é para a nossa vida,
é para o nosso dia a dia, para despertarmos de qualquer insônia espiritual. Nós não podemos estar servindo a Deus achando que o mundo vai melhorar, achando que o mundo vai, de certa forma, alcançar aquilo que Deus quer. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior. A igreja que tem o poder, tem a ascensão, a igreja que tem a força, a unção do Espírito Santo para adentrar, para quebrar as portas do inferno, para penetrar no mais profundo da escuridão dessa vida. A igreja que tem a luz, que tem o sal da terra, é a igreja, somos nós, com a palavra, com entendimento, com fortalecimento do Espírito Santo, que vamos lutar contra o pecado, vamos lutar contra a hostilidade, vamos lutar contra aqueles que se opõem à palavra de Deus. Nós vivemos na esperança de qualquer momento, a qualquer hora, Jesus vai voltar. Independente do que aconteça nesse mundo, nós já ouvimos falar de muitas coisas: fome, guerra, de mudanças climáticas, falta de amor, de hedonismo, de orgulho, vaidade, presunção. Vimos falar de injustiça, imoralidade. Todo esse escalonamento do mal tem sido sinais que a Bíblia já revelou. Crianças sendo jogadas na lata do lixo, é a ação criminal dos abortos que acontecem em alguns lugares, são verdadeiros açougues humanos. Nós vivemos num tempo onde a crueldade, a maldade, a decepção tem crescido a cada dia. Nada está escondido. No tecido da sociedade há uma alarmante palavra de despertamento. Tudo isso é sinal de que Jesus está voltando. Nós somos a igreja que esperamos a volta de Jesus. A nossa esperança, a nossa confiança não está nessa vida, irmãos. Não está no ouro, na prata. Não está no petróleo. A nossa confiança está em Jesus. Paulo traz a verdadeira mensagem aos Tessalonicenses a respeito da volta de Jesus. E essa volta acontecerá em duas fases, em duas etapas. Acontecerá primeiro para a igreja. O apóstolo Paulo, ele discerne, descreve nitidamente, tirando a dúvida dos irmãos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos acontecimentos escatológicos, sobre o arrebatamento daqueles que já estavam mortos, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Paulo entra com a palavra a fim de tirar qualquer dificuldade de entendimento. E Paulo diz que não se entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós que servimos a Deus, não podemos estar nas expectativas simplesmente dessa vida presente. A qualquer hora, a igreja será arrebatada. Você pode aplaudir o Senhor? Os crentes serão tirados da terra. A qualquer hora, Jesus pode levar os pastores, os fiéis, as irmãs de oração, as crianças, os músicos. A qualquer hora, vai levar o ministério do som. Oh, glória! A qualquer momento, aqueles que estiverem em qualquer lugar serão retirados. Será a volta da
iminência. Essa volta será marcada só para a igreja. É isso que Paulo diz. Porque o versículo 14 esfrega-nos uma verdade para escancararmos em nossas mensagens. Não podemos ter nenhuma fraqueza em alardear o que vai acontecer. E nem diminuir a força desse advento. Porque Satanás não sabe, o inferno não sabe, eles não têm qualquer participação, o mundo não sabe, porque não conhece. Nós sabemos que essa expectativa é para a igreja. É tempo de consolidar a vida com Deus, abandonar o pecado, de reconciliação, de arrependimento, de perdão. É tempo de cura espiritual. É tempo de retornar à casa de Deus, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, de continuar. Nós não servimos a Deus porque tudo nos vai bem. Nós servimos a Deus porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não estamos aqui porque merecemos nada. Estamos aqui pela graça de Deus. É por misericórdia, por bondade, por grandeza, por amabilidade de Deus. Nós fomos conquistados pelo seu amor. E nada que possa impedir, nada que possa travar, nada que possa ser impedimento para essa grande ação de Deus sobre a face da terra. O apóstolo Paulo joga tudo isso aos corações dos irmãos. Versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os mortos, Deus os tornará a trazer com Ele. Glória a Deus. Bendita a esperança. Nós vivemos na bendita esperança. Na bendita esperança, porque a morte já foi vencida. A morte já morreu em Cristo Jesus. Não há mais poder sobre a vida daqueles que creem, que vivem na fé, marchando, ainda que estejam feridos, machucados, ainda que estejam se arrastando, mas a fé permanece, o coração em Deus permanece. Pode encontrar o que for, nada muda o conceito, o princípio, a palavra de Deus é força, é poder, é autoridade na vida da igreja. E Paulo fala sobre isso. Como Jesus ressuscitou, assim também os que morreram em Cristo ressuscitarão. E Paulo ainda começa a descrever. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo coloca o advento nas fases e no cumprimento profético, de maneira a entendermos como vai acontecer. Imaginem vocês, é o que descreve lá em Ezequiel 37, né? Os ossos se ligando aos ossos e nascendo, então, tendões, nervos, carne, pele e formando um exército. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro, isso só vai ser perceptível para a igreja. Você se imagina a situação que vai criar esse hiato, esse buraco negro no tecido da sociedade, o alvoroço, a confusão, a falta de entendimento nos noticiários, em tudo quanto é mídia, em tudo quanto é rede de comunicação, vão falar, acaba de acontecer o maior mistério sobre a face da terra.
desaparecer os crentes, desaparecer os servos de Deus, desaparecer os pastores, desaparecer aqueles que vão para a igreja, aqueles que vão para a oração, que vão para a escola dominical, desaparecer aqueles chamados crentes. A igreja será arrebatada. E o apóstolo Paulo diz, olha, isso não vai acontecer sem que antes aqueles que morreram em Cristo ressuscitem primeiro. E vai ser rápido. Vai ser num piscar de olhos. Eu não sei como isso vai acontecer no entendimento lógico, mas eu creio, eu vejo esse exército se levantando. Eu vejo irmãos em Cristo que já partiram, aqueles que já estão no Senhor, aguardando, porque ainda não estão no céu, estão num lugar reservado. O céu ainda não foi inaugurado. Isso vai acontecer. Primeiro, Cristo vai nos receber. A Bíblia fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão. Imaginem vocês o movimento, a sacudida que vai tendo sobre a terra. As notícias chegando de todos os lados, dos 5 continentes, em todas as línguas, idiomas, o mesmo evento acontecendo em todos os lugares, e mais conhecido com aqueles que são chamados de crentes, servos de Deus, que não faltavam os cultos, que estavam com fé em Cristo Jesus. Paulo fala, olha, o que vai acontecer vai ser isso. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, versículo 15. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A iminência vai ser algo inesperado, a qualquer momento. Por isso a Bíblia fala para estarmos preparados. Não brinque de ser crente, de ser servo de Deus. Não brinque de ser pastor, de ser obreiro, de ser dirigente. É tempo de estarmos ajustados. A qualquer hora, a trombeta vai soar. A trombeta de Deus vai tocar. E vai chegar na casa de todos os crentes. Vai chegar nos cemitérios. Vai chegar aonde estiver um servo de Deus semeado. E a terra vai dar os mortos, os mares vão dar os mortos. E vão então ao encontro do Senhor. Isso só a igreja que percebe, só a igreja que vê. Será a vinda do Senhor secreta para a igreja. Porque aqui é a primeira fase da segunda vinda. Ainda não é o fim. Porque Cristo receberá a igreja para bodas do Cordeiro. Amém? Aleluia! Esse dia vai chegar. Quando com lágrimas, misturada com a nossa alegria, estaremos na frente, diante do Senhor. Multidões de homens e mulheres que serviram a Deus, que entregaram suas vidas, seus dons, seus ministérios diante do Senhor. E o Senhor vai olhar para essa multidão, vai olhar para esse grande exército, vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Chegou a hora, vinde possuir o que está preparado antes da fundação do mundo. Já estava elaborado. Você imagine só, aqueles que morreram desde Adão, porque só vão ser salvos aqueles por meio de Cristo.
E a redenção que Cristo fez alcançou todos aqueles que estavam lá, dando então acesso àquele sacrifício que era simbólico, que era pelo sangue de animal, que só cobria, mas não era capaz de fazer a verdadeira justificação. Mas agora, quando Cristo morreu, o seu sacrifício alcançou todos, desde Adão até aquele que ainda vai nascer. Nada vai ser incapaz de ser alcançado pelo sacrifício, pela obra da expiação de Cristo. Paulo fala a respeito disso. Todos vão ressuscitar. Imagine você, todo o processo, gerações e gerações, sendo ressuscitados, indo para a presença do Senhor. Eu imagino, irmãos, como nós podemos nos apresentar diante do Senhor. Como nós poderemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, valeu a pena. Estamos aqui. E todo o povo de Deus reunido, o povo de Deus numa só reunião. E o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. A trombeta vai tocar. O mundo não vai ouvir essa trombeta. Os pecadores que não foram redimidos não ouvirão essa trombeta. As pessoas não serão tocadas, porque só quem tem essa capacidade de ouvir essa trombeta são os que estão em Cristo. A trombeta vai soar. E ela vai tocar a alma. Ela não vai ser ouvida pelos ouvidos naturais, mas vai ser ouvido com a alma, com a fé, com a esperança, com a expectativa. E Paulo diz justamente isso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo fala que essa vinda do Senhor, o encontro se dará nos ares. Ele não vai tocar aqui. Só na sua segunda fase que ele vai tocar aqui, com os seus pés, aqui nessa terra. Mas nessa primeira fase da segunda vinda, só quem vai ver são os servos do Senhor. Aqueles que estão firmes na palavra. A qualquer momento, irmãos, a qualquer hora, há uma escalada muito grande do mal sobre a face da terra. Satanás tem roubado a fé de muitas pessoas. Não creia que as pessoas vão perdendo a fé de uma hora para outra. Não é isso, não. É aos poucos. Se vê defeito, se vê dificuldade para servir a Deus, se vê impossibilidade, tudo serve como desculpa. A gente vê que esse mal, ele vai crescendo aos poucos, paulatinamente, gerando fraqueza, gerando animosidade, gerando vícios, maledicências. Pessoas vão perdendo a fé em Cristo, porque colocaram a sua fé, expectativa em coisas, e não na bendita esperança, na bendita esperança da volta de Jesus. A qualquer momento ele vai chegar. E Paulo fala sobre isso porque não há nada mais poderoso
do que esse advento. Porque depois disso, irmãos, nós sabemos que o mundo vai entrar num processo da grande tribulação. A igreja sendo arrebatada, a grande tribulação vai iniciar com a vinda do falso Messias, o cavaleiro do cavalo branco. Até que chegue o momento dos selos e as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a face da terra, e vai chegar um milênio, e vai ser um processo de 1000 anos. Eu creio que será literal. Vai ser um período em que Satanás será preso, e antes da volta de Jesus ele será solto. Mas o que eu quero enfatizar aqui, nesse momento, é que você possa avaliar como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? A qualquer hora pode acontecer um mistério. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser quando retornarmos para os nossos lares. Nós não sabemos. Por isso que é iminência. A qualquer momento pode acontecer a igreja sendo arrebatada, a igreja do Senhor sendo retirada. E será com aquela voz tão forte como tirou Noé, como tirou a família de Noé daquela terra que seria destruída. Chegou o momento, chegou a hora. Nós estamos olhando para Cristo. Nossos corações estão em Deus. A nossa fé está nele. Aconteça o que acontecer, nós estamos no Senhor. A fé não pode ser esgaçada, não pode ser deteriorada. A nossa fé está em Deus, para sempre. Nós não servimos a Deus porque estamos olhando para o que vem de suas mãos. Servimos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele nos fez, filhos seus, herdeiros da sua glória, para sempre. Glória a Deus! Nada poderá nos tirar. Essa é a vontade de Deus. O mundo não sabe, o mundo não crê, mas nós que estamos aqui, não podemos deixar de pregar essa palavra de despertamento. É tempo de restauração, de cura, de libertação, de entrega, de despojamento no altar de Deus, de confissão de pecados. É tempo de buscar a Deus. É tempo de abrir o coração, tirar as mazelas, os azedumes da alma, de tirar tudo aquilo que tem colocado impedimento para o relacionamento com Deus. Nós não podemos levar isso de qualquer maneira. A vida espiritual, ela anda junto com a vida moral. Não podemos dizer que estamos com Cristo e a nossa vida de caráter toda enrolada. Se ainda há mentira, se há vícios, se há pecados, se ainda há coisas que não foram curadas, tratadas, é tempo de colocar nas mãos do Senhor. É tempo de tratamento. É tempo de visitação do Espírito Santo. Porque isso vai acontecer. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esse é o maior advento. A igreja sendo retirada. Nossas preocupações serão eliminadas. Nossos problemas não existirão mais. Nós não estaremos programando mais eventos para a igreja, porque agora estaremos com o Senhor para sempre. Você pode aplaudir o Senhor para sempre. Glória a Deus! Não servimos a homens, servimos a Deus na esperança da sua manifestação. A igreja será retirada. Você pode imaginar o povo de Deus reunido? O povo de Deus em todos os lugares, em todas as partes.
crianças que mamam, crianças que se converteram, jovens, homens, mulheres, cansados, com a luta aqui, trazendo as marcas do sofrimento da obra, mas com fé. E dizer para o Senhor, Senhor, chegamos, estamos na Tua presença. Isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. Eu estava meditando nessa palavra essa semana, e o Espírito Santo me trouxe essa canção para cantarmos juntos com a igreja. Essa canção é um hino clássico. A igreja não pode jamais parar de falar da volta de Jesus. Não pode deixar de pregar. Isso vai acontecer. A qualquer momento. A igreja vai ser retirada. Nós nunca mais estaremos debaixo de lutas, de dor, de horror, de tristeza. Breve e pode louvar de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Quem é? Era o povo de Deus. Aleluia! Está aquele povo. Aonde? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento. Aquele povo. Glória a Deus. A qualquer momento, igreja. Aqui ficará tudo que é do mundo. Aleluia. Está a juventude, esta igreja. E as irmãs, Janaína, e do ciclo de oração, que a Deus tanto clamavam. E as crianças que cantam, elas também foram morar em Sião. Aleluia. Onde está aquele povo barulhento? É o povo de Deus. Aqui não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora a Sião. Aleluia. Aleluia. Nós esperamos isso, irmãos. Essa é a bendita esperança. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo. Aleluia. Aí as pessoas voltarão. Os doentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação. Mas infelizmente não vão encontrar. Onde está? Onde está aquele povo? Está aqui, ó. Está aqui por enquanto. Vê nem o irmão. Quem com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Aleluia. Aquele povo foi embora para Sião. Isso, vai com a sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Onde está aquele povo barulhento?
Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi. Tá ficando bom, onde está? Onde está aquele povo barulho? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento pode dizer nesse momento: aquele povo foi embora. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Nós estamos diante do Senhor. Eu já estou aqui no altar. Nós precisamos consagrar as nossas vidas. Consagrar todo o nosso ser ao Senhor. Se você tem algum motivo, se você tem algum parente, se você tem alguém que está orando, alguém desviado da igreja, alguém preso aos vícios, às maldições, à mentira, se você sabe, se você pode se colocar no lugar dessa pessoa, se colocar no lugar da sua família, talvez seja você, talvez seja o seu casamento, talvez seja uma causa lá no seu trabalho, alguma coisa tem impedido o teu ministério, você deixou o seu ministério, você deixou a obra, que você olhou as pessoas, você não perseverou na bendita esperança, mas é um tempo de Deus agora para você. Talvez você queira renovar a sua força, a sua fé. Talvez Deus tenha te chamado para um ministério, um chamado, e você tem negado. Mas hoje o Espírito Santo tocou na sua vida. Eu quero abrir esse altar. O altar de Deus não é meu. O altar não é da igreja. O altar do Espírito Santo. Se você quiser vir aqui para receber a unção sobre a sua vida, para Deus trazer um novo sobre a sua mente, mediante essa palavra, mediante a tudo que está para acontecer, eu quero que você saia do seu lugar em nome de Jesus. Não há nada maior do que a presença de Deus. A presença de Deus é maior que tudo. Talvez você precise largar os vícios. Eu quero ser direto. E hoje há necessidade de você vir aqui no altar, entregar realmente a sua vida para Jesus. Você ainda não é batizado. Quem não é batizado? Se você não é batizado, vem aqui no altar de Deus. Venha receber a unção. Vem aqui, eu sei que não é fácil. Há um peso nas pernas. Parece que você não consegue andar, mas nessa hora está debaixo da autoridade do Espírito Santo. Você pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Talvez você é batizado, mas está desviado, está afastado. Vem aqui no altar. Nós queremos orar por você, clamar a Deus por sua vida. Quem ainda não tem uma cobertura de um lar espiritual, pode vir aqui no altar. Nós estaremos orando, clamando a Deus por sua vida, em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Humberto para estar fazendo essa oração do altar, a oração mais perto de Deus. Essa oração que nos deixa mais perto do coração de Deus. Igreja não é dinheiro, igreja não é mansão, igreja é vida com Deus, relacionamento com o Espírito Santo. A eternidade não é brincadeira. Sai do seu lugar, vem aqui. Ainda dá tempo. Pastor, por favor. Oh, glória. Jesus. Aleluia. Tu conheces os nossos corações. Tu conheces. Talvez, Senhor, se fosse a tua Deus. vinda neste momento,
O que seria de nós? Aleluia! O que seria de nós, Senhor, Derrama, Senhor. sem a Tua presença sobre as nossas vidas? Oh, Como glória. estaria a nossa vida agora diante do Teu altar, Senhor? Oh, glória. Se as trombetas tocassem, Senhor, neste momento, Deus, o que Teu povo estaria fazendo neste momento? De onde Ele pediria o socorro neste momento, Senhor? Ó Deus, nos prepara nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos, Pai, andar e trilhar na Tua vontade, Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas, Pai, deixando de caminhar na Tua vontade, fazer aquilo que Tu tem ordenado, Senhor. Ó Deus, estão deixando, estão olhando para trás, esquecendo que a Tua vinda está próxima. Ó Deus, prepara o Teu povo, Senhor. Ó Deus, cada um deve se preparar também, Senhor, sabendo que existe um Deus que peleja pela sua vida. Um Deus que deu o Seu Filho na cruz do Calvário, pela sua vida, derramou um sangue pela sua vida. O que você tem feito? Oh, Deus. Aonde está a obra? Aonde estão os teus desafios? Aonde está a tua presença na presença de Deus? O que você tem feito para Cristo? O que você tem andado? Aonde você tem andado? O que você tem feito? Essa palavra nessa noite, ela não veio para botar medo em você, mas veio para que você possa entender que a volta de Cristo está próximo. Talvez você esteja achando que nada vai acontecer agora, mas você não sabe daqui a um minuto que pode acontecer. E como está a sua vida diante do altar de Deus? Como está a sua casa? Pergunte a você mesmo aí: Senhor, como está a minha casa? Como está a minha casa espiritual, Senhor? O que eu tenho feito para Ti? O Senhor, o que eu tenho apresentado a Ti, Senhor? Como estão minhas mãos, Senhor? Estão vazias. O Senhor nessa noite quer restaurar a tua vida. Não importa quem é você. Importa que você possa falar com Deus: Senhor, glória. Eu quero me colocar diante da Tua glória, da Tua face, e pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e andar e trilhar, fazendo a Tua vontade, Senhor. Eu quero ouvir o dia da trombeta, Senhor, que Tu tocar, Senhor, eu quero subir contigo. Glória a Eu não quero ficar, Deus. Senhor, neste mundo de horror. Eu não quero ficar aproveitando das coisas deste mundo, Senhor. Quantas pessoas têm aproveitado, Senhor, daquilo que o mundo tem oferecido. Quantas pessoas estão pegando, estão guardando dentro do seu coração, Senhor, tanta coisa dentro da sua vida, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus está tão longe. Você precisa se consertar diante de Deus. Você precisa tomar uma decisão certa. Você precisa andar firme na obra do Senhor. Você precisa colocar as tuas mãos aonde aquelas pessoas precisam de receber. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa dar exemplo aonde você mora. Você precisa falar que Deus é amor. Ele um dia vai voltar e vai buscar a sua igreja, e salvou aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu sei que o Senhor está falando aí o teu coração. Talvez você esteja aí perguntando: o que eu tenho feito? Aonde eu tenho andado? Senhor, o que eu tenho falado? Meus lábios têm sido, Senhor, profético. Meus lábios têm profetizado coisas boas, Senhor. Os meus lábios, Senhor, têm falado do Teu amor, Senhor. É tempo de olhar para você mesmo.
e saber que existe um Deus sobre a tua vida. O Deus que você veio buscar aqui não é um Deus morto. É um Deus vivo que está sobre a tua vida. Ele que te dá vida, vida em abundância. É Ele que cuida de você. É Ele que te livra do mal. É Ele que te guarda na tua caminhada. É Ele que está contigo todos os momentos. Nos teus momentos difíceis, talvez você esteja pensando: eu sou eu. Você não é nada sem Deus na tua vida. Você não é nada. É momento de você refletir a palavra desta noite. Ela veio de encontro à tua vida. Ela veio falar a verdade. Ela veio trazer esperança para você. Ainda há tempo para você se levantar. Ainda há tempo para você se recuperar na obra do Senhor. Ainda há tempo de você pregar o Evangelho. Ainda é tempo de você orar pelos enfermos. Orar por aqueles que estão fracos. Ainda há tempo de você dizer: esse é Deus poderoso. Ele é Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Visita o teu povo, Senhor. Visita aqueles, Senhor, que nessa noite vieram a este altar, Senhor. Tu conheces cada coração. Ele conhece a tua vida. A Bíblia diz que o Senhor conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, tem na minha. O que é isso? O que é isso? É um Deus poderoso que nós servimos. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não faça nada ao contrário. Faça aquilo que o Espírito Santo de Deus te conduzir. E leve a palavra do Senhor. Se prepare, se conserte diante do Senhor. Cada dia dobre o teu joelho e fale com o Espírito Santo de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu sou o teu servo, Senhor. Eu quero andar sobre as tuas veredas, Senhor. Esse é o Deus que você serve. Ele não é um Deus de brinca. É um Deus de brincadeira, não. Ele é o Deus que está aí pertinho de você. Ele conhece o teu coração. Ele tem visto aquilo que você tem feito. Ele tem visto aonde você tem andado. Ele tem visto que você tem clamado a Ele, pedido. Ele tem visto todas as coisas sobre a tua vida. Nós declaramos no nome de Jesus que a unção desta noite, a palavra que veio sobre nós, esse alimento que veio para alimentar os nossos corações, essa palavra seja plantada dentro do seu coração e você possa glorificar o nome do Senhor, dizer: existe um Deus na minha vida, eu preciso caminhar, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar pela igreja, eu preciso buscar pelas almas que estão precisando de ouvir a tua palavra. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele usa servos e servas. Aonde você estiver, Ele coloca a palavra dentro dos seus lábios. E você profetiza sobre as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Receba a unção de Deus nessa noite. Receba a graça do Senhor. Seja abençoado, seja forte, seja valente. Pise na terra que o Senhor te colocou, porque Ele vai abrir as portas do céu e você vai cantar o hino da vitória na sua casa, na sua família, no seu colega, no seu amigo. Vai ser bênção do céu sobre ti, em nome de Jesus. Receba aí a unção de Deus, em nome de Jesus.